Precisamos saber o que realmente nós estamos comprando no mercado, qual o tipo dos alimentos e muitas vezes nós não nos atentamos aos rótulos. Muitas vezes caímos em armadilha que nos estimulam o consumo de produtos aparentemente saudáveis. Conversamos com a nutricionista, a doutora Camila Geraldi, que nos explicará a importância dos rótulos. A gente deve sempre se atentar, né? Não só o valor calórico, que é o que muitas pessoas se preocupam na hora que elas estão lendo um rótulo, né? Então, a gente tem que olhar desde o valor calórico até os nutrientes que estão sendo destacados aí nesses rótulos, a quantidade de sódio, a presença de gorduras. Então, muitos alimentos, na verdade, cada alimento específico tem o seu nutriente, tem o seu teor de sódio, tem o seu teor de gorduras. Então, a pessoa tem que se atentar, por exemplo, que às vezes ela está comprando uma bolacha doce, uma bolacha recheada, por exemplo, e ela vai ver muita quantidade de carboidrato, muita quantidade de açúcar, muita quantidade de gordura saturada, que muitas vezes ela achou que nem tivesse gordura ali. Então, ela tem que começar a se atentar para isso. O quanto tem de cada nutriente dentro do produto. E o mais importante, olhar o ingrediente, né? Então, de repente ali, quanto eu tenho de... qual é o primeiro ingrediente que tem no rótulo? O primeiro ingrediente é açúcar. Então, na verdade, é o que ele mais tem de componente nele. Então, às vezes a gente olha ali, fala, é um suco, que bacana o suco, principalmente suco de caixinha. Então, o que é que ele tem ali no primeiro ingrediente? Açúcar. Então, naquele suco tem mais açúcar do que própria água, do que própria fruta. Então, tem que se atentar também a isso. Doutora, e na base do Diet e Light? E o Zero, que também encontramos no mercado? O Diet, na verdade, é a isenção de algum nutriente dentro do produto, né? Então, geralmente o Diet está destinado à pessoa diabética, né? Então, com a redução, com a isenção do açúcar. Então, a pessoa, na verdade, quando ela procura um produto light, ele vai ser zero algum nutriente. Pode ser em açúcar, ele poderia ser em sódio, né? Agora, o light, aí é a redução de um percentual de um determinado nutriente. Então, ele pode ter uma redução também do sódio, uma redução do açúcar, uma redução da gordura, que geralmente é o que a gente encontra nos alimentos. O zero também está zerado algum nutriente dentro do produto. Então, pode ser a gordura, como pode ser também o açúcar, que é o que a gente encontra mais comumente, né? A maioria das pessoas vai para o Diet, Light ou até o Zero na questão para reduzir o peso, né? Redução do peso. Claro que nós sabemos que o Diet, para quem tem diabetes, cada um tem é específico para uma coisa. Nesse caso, quais são, para quem deve consumir o Diet, quem deve consumir o Light? O Diet realmente é destinado às pessoas diabéticas, né? Porque de forma mais comum aí tem a isenção do açúcar, né? O Light, sim, para uma pessoa que está preocupada em consumir algo com uma redução maior de gorduras, né, ou de açúcar, mas sempre tomar muito cuidado, porque dependendo do produto ele acaba enganando bem, né, o consumidor. Então, às vezes ele está light em açúcar, mas ele está rico em sódio. Então, a pessoa tem que ter muita atenção nisso, na verdade, se ela vai aplicar realmente ao hábito de vida. E também não adianta, né, a pessoa passar o dia todo comendo errado e, de repente, do nada, ela consumir um alimento light ali para compensar. Doutora, no caso do pão integral, o que a pessoa tem que ficar atenta no rótulo? Em relação ao pão integral, a pessoa, na verdade, deve estar olhando aí, primeiramente, o ingrediente, né, para ver se esse alimento ele é composto de farinha integral, que muitas vezes esse pão nem tem a farinha integral, ele é farinha de trigo tradicional e com a adição de alguns grãos que a indústria daí julga ser um pão integral. Então, isso já é uma enganação. Então, para não ser enganado no ingrediente, essa pessoa ela vai conseguir perceber se esse pão realmente é integral ou não. Esse pão ele deve conter como primeiro ingrediente a farinha de trigo integral. Aí ele vai poder ser um pão misto, que vai ter adição também da farinha branca, como ele vai poder ser um pão 100% integral. Se o fabricante indica que o pão é 100% integral, então o único ingrediente de farinha vindo desse componente nesse pão deve ser a farinha de trigo integral, né? Então a pessoa, dentro da preocupação com pão integral, é isso que ela deve olhar, o ingrediente. Fora isso, também é bom lembrar que a pessoa que está em casa às vezes vê carboidrato, né? Tem na embalagem de qualquer, o rótulo de carboidrato, e ela acha que aquele carboidrato equivale o que tem ali, o total da embalagem. Não é isso.
Não. A pessoa deve olhar a porção que está sendo indicada no rótulo, né? Então, sempre aquela quantidade determinada calórica de carboidrato, proteína, é referente a uma determinada porção. No caso do pão, por exemplo, pode ser referente a 1 ou 2 fatias, aí vai depender do produto. Doutora, então o correto é, na verdade, não consumir esses produtos industrializados? Com certeza, né? A gente deve sempre dar a prioridade aos alimentos naturais, né? Aos alimentos que não têm rótulos, porque eles não necessitam por si próprios, eles se garantem, eles podem fornecer o que nossa dieta necessita no dia a dia, né? Então, e para não correr o risco também de ser enganado. Então, a pessoa, ela não sabe o que ela está comprando, ela não sabe todo o processo que está envolvido aí nesse alimento, né? Como ele foi processado, né? Ou altamente processado. Então, de preferência, ficar dentro dos produtos naturais, dentro dos alimentos naturais. Sr. Francisco, aqui no mercado, a população que vem fazer as suas compras, o senhor acha que eles têm dúvidas referentes aos rótulos ou elas compram mesmo pelo nome? O nome é marcante, né? O rótulo, eu acho que é a propaganda já do produto, né? E hoje eles verificam muito, no meu caso que eu vejo é prazo de validade, sempre está em cima e vem sempre para comprar uma marca que já é mais conhecida, mais confiável, né? E questão de preço, mas conforme o produto não tem importância o preço não. Então, a questão de valor de carboidrato, de proteínas, eles nem... Não. O rótulo, o que está escrito no rótulo, não. Isso a gente, pelo menos que percebe aqui, não verifica.